Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no podcast Psicologia na Real e o vídeo mais esperado, a gravação mais esperada, gente, com o Jonathan, consultor financeiro, porque ele vai falar sobre o que é o nosso pavor, né, Jonathan? Dinheiro, money, né? Gastar, como juntar dinheiro, como investir dinheiro. E para nós, psicólogos e psicólogas, isso é um pavor. Pelo menos para mim e para todos os colegas que eu converso e que eu encontro, porque a gente não aprende isso na faculdade e você está tendo uma oportunidade de aprender isso aqui no podcast. Então, eu já peço para você curtir esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Então, gente, vamos dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. Muito obrigado. Jonathan, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Isso é um prazer. E é isso, assim, fala um pouquinho de você, quem é você, de onde você veio, sua história com a consultoria. Então, eu sou Jonathan Silva, né? Consultor financeiro. A minha história com a consultoria foi muito não intencional, porque eu sempre auxiliei muita gente próximo de mim, pedi ajuda. Poxa, cara, eu tô com dificuldade. E eu sempre tive aquela planilha assim, grandona, cheia de coisa, meio detalhada. E o pessoal, poxa, eu olhei você fazendo, você pode fazer uma para mim? Poxa, eu tenho dificuldade em organizar, eu tô cheque especial, o meu cartão tá estourando, o que eu faço? Então eu sempre auxiliava, né? Poxa, já pensou em agir dessa forma? Já pensou em fazer assim? E eu sempre gostei dessa área de investimentos, finanças, organização. Então, eu sou um cara organizado e eu gosto de ajudar as pessoas organizadas. Aí, dessa forma, eu caí sem querer por essa demanda, né, dos amigos. Aí eu fui buscando me aperfeiçoar, fazendo cursos, me aprofundando. E, a partir daí, eu, em contato, né, com a terapia e tudo mais, foi uma profissão que eu admirei muito. E eu sentia a dificuldade, até dos meus amigos psicólogos, de não saber quanto ele ganhava. Aí que chegava esse questionamento: poxa, cara, eu tô no cheque especial, como é que eu posso fazer para sair? Tá, mas quanto é que você ganha? Aí fazia aquela tela de erro do Windows. Não sei, eu ganho X por paciente, um me paga tanto, outro me paga menos, mas eu não sei. Vai me pagando, eu vou gastando. Poxa, eu acho que esse daí é o ponto inicial para você organizar a sua vida, né? Sair desse ciclo de cheque especial, vamos dizer, esse exemplo. E aí eu fui tendo mais contato com aí um psicólogo foi indicando outro, e eu via que eram sempre os mesmos problemas, e eu acabei, vamos dizer assim, me especializando em psicólogos justamente por indicação. Aí um gostou do trabalho, falou: caramba, tenho um consultor que é meu amigo e ele, poxa, tá me ajudando muito. Aí foi indo para desconhecidos, e aí a rede foi aumentando, acabou que eu fiquei assim, praticamente, sei lá, 80% dos meus clientes são psicólogos, entendeu? Entendi, bacana. Então, assim, a sua organização pessoal te levou para a consultoria. Sim, e aí dentro da consultoria você achou um público específico que foi psicólogos, porque será que é porque a gente não entende muito bem de matemática, né? Será que é isso? Eu acho que assim, é porque vocês estão muito ocupados com muita coisa. Então, ó, você tem uma cartela de pacientes. Você tem que atualizar o prontuário de todos. Você está fazendo graduação, pós-graduação, doutorado, então pesquisa. A última coisa que você vai se preocupar, assim, erradamente, é com as suas finanças. Organizar, sentar, tirar o seu tempo precioso, que você, poxa, eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que atualizar prontuário, eu tenho que fazer um montão de coisa. Clínica e o meu lado pessoal. A última coisa que a gente quer é sentar de frente com as nossas finanças e planejar, porque você pode ter uma surpresa ruim. Poxa, eu estou devendo, não sei o quê. A gente evita, a gente foge desse confronto. Aí acabou que eu virei assim, essa peça no quebra-cabeça para conectar o seu lado profissional com o seu lado pessoal e te dar tranquilidade, entendeu? Bacana, bacana. Isso que você compartilhou é uma pura verdade mesmo. A gente vai recebendo os valores, assim, as sessões e tudo mais, e vai acumulando. Ao mesmo tempo que acumula, vai saindo para pagar as dívidas e a gente fica assim, o que é o meu salário, o que é da empresa, assim, né, do profissional que eu preciso investir, dinheiro de férias, isso e aquilo, enfim. É sobre isso tudo que a gente vai falar, né?
Sim, exatamente. Mas explica pra gente, assim, o que é um consultor, assim, na teoria, no aspecto mais conceitual, né, da palavra, o que faz um consultor? Para o psicólogo que está assistindo a gente, saber assim, por que eu vou precisar, então, desse consultor exatamente, né? Ó, primeiramente, eu não sou o cara que vai te dar um veredito. Vamos dizer que você chegue para mim com uma demanda. A gente tá em atendimento e tudo mais. Cara, eu preciso muito, eu tenho um desejo de comprar tal bem. Seja um carro, uma casa, financiado, assim, independente. Eu não vou ser aquele cara que vai falar, você deve comprar, você não deve comprar. O meu papel é esclarecer para você, fazer a curadoria das possibilidades. Então, a maneira mais inteligente, de acordo com a sua realidade, com o que você está me apresentando, seu estilo de vida, o mais coerente para você é essa alternativa. Se não fizer sentido, é essa alternativa. Se não fizer sentido, é essa alternativa. Então, meu papel é te apresentar as possibilidades de forma mais fácil para você, para te facilitar na tomada de decisão. E isso tem um impacto menor na sua vida. E consequentemente, você economizar dinheiro no longo prazo, entendeu? Então, por mais que o papel do consultor seja um serviço contratado, ele é feito para te trazer clareza e uma economia no longo prazo para você não tomar uma decisão errada. Se, por exemplo, não for o momento ideal de você fazer um financiamento, comprar um bem relevante para a sua vida, você pode ficar preso naquilo por bastante tempo. E se você não souber administrar, você vai se enrolar e cada vez mais. Então, meu papel é evitar esse caminho tortuoso, facilitar um pouco para você, entendeu? Entendi, perfeito. Traz aquele boom, né? Sempre quando eu converso com o Jonathan, dá aquele estalo. Caramba, eu poderia ter pensado insights, nisso, esse insight. Era para eu ter pensado nisso. Essa ideia é boa, vou aplicar. Então, ajuda mesmo, né? Uma orientação ali de caminho financeiro, né? E você falou algo interessante, tomada de decisão. Para a gente tomar, de fato, uma decisão, ela precisa ser ali extremamente calculada, estudada, não pela impulsividade, não pela necessidade, mas pela certeza ali do que eu preciso realmente, quais são os custos, quais são os benefícios, é isso que se trabalha, não é? E assim, a gente vê muito na internet aquele lance de não compre uma casa, alugue, invista o dinheiro, com dinheiro o rendimento você vai alugar. Na teoria isso é muito bonito. Só que a nossa vida real, psicologia na real, nossa vida real, né, não é uma planilha. Então, existe o valor daquele bem, um valor não financeiro, às vezes o valor sentimental que tem para você. Por exemplo, eu com 2 filhos, num estágio da minha vida, eu não quero ter a insegurança de estar alugando uma casa e ter o meu contrato vencer no final do ano e o cara não renovar o contrato. E eu ter que procurar um outro aluguel, às vezes de forma urgente, aconteceu algum problema com o dono do imóvel e não quer alugar para mim. E, sei lá, pague multa, cumpra tudo mais, vai ser uma dor de cabeça. Eu com 2 crianças, achar uma nova residência. Então, tem cenários e cenários, porque pode ser que valha a pena, agora a questão mais pessoal para a pessoa, ter a segurança de eu estou pagando um imóvel, por mais que eu pague alguns... Aí entra o papel também do consultor para saber qual é melhor, mesmo eu decidindo, tá? Eu preciso de um financiamento porque eu quero ter essa sensação de segurança, de eu ter um imóvel que eu não estou pagando um dinheiro que eu não vou ver no futuro, que vai para outra pessoa. Se ele tem essa visão, o que a gente vai fazer? Vamos analisar então os cenários possíveis de um financiamento, etc., com as melhores condições possíveis para ele, para a realidade dele. Por mais que ele pague alguns juros no longo prazo, a sensação que ele tem daquele imóvel ser dele no futuro, né? Porque enquanto você está pagando, realmente ele é do banco. Se você deixar de pagar, o banco vai tomar. Da mesma forma que o aluguel. Se você não pagar aluguel, o dono do imóvel vai pegar de você. Então, por mais que você pague os juros no longo prazo, e aí o imóvel também se valorize no longo prazo e etc., o importante é você tomar uma decisão consciente. Então, é muito mais do valor financeiro, essa parte da nossa vida não ser uma planilha mesmo, e a gente ter que tomar a decisão baseada no que a gente vai conseguir fazer no longo prazo. Porque se eu falar para você, não compra o imóvel, investe o dinheiro e vive do rendimento. Mas se você não tiver esse perfil, você não... cara, eu não consigo, eu não quero,
não vai fluir. Você vai gastar o dinheiro com outra Aí coisa. talvez não vai sustentar esse Não projeto. vai, no não longo vai ser prazo. bem. No longo prazo não vai funcionar. Você vai conseguir fazer Entendi. 6 meses, depois de 8 meses vai surgir uma demanda que você vai, já que eu tô com esse dinheiro todo aqui, vou usar uma Entendi. partezinha dele. E aí que, assim, você começa a se sabotar. Então, tem que entender o perfil da pessoa e quais são as metas delas. Então, assim, aplicável à realidade dela. Não existe uma fórmula padrão. Existem os casos genéricos, né? Que você pode generalizar para tentar abranger a maior parte das pessoas. Mas o consultor vai muito na parte pessoal, na sua realidade. O que é melhor para você hoje? Então, qual é a sua visão, qual é a sua perspectiva, os seus planos, metas, sonhos, etc. Bacana. E com essa expertise, quantos psicólogos você já conseguiu ajudar, assim? Hoje, em torno de... Acho que está em quase 20. Legal. Então, não chegou a 20, está em quase 20. Um número bom, né? Sim. E o que No é começo, no começo eu atendi bastante por muita indicação. Então, assim, era muito rápido o meu atendimento. Até eu estruturar no cenário que eu tenho hoje, de um acompanhamento mais especializado e tudo mais, levou um tempo. Então, aí hoje a agenda está um pouquinho mais, vamos dizer assim, apertada, porque eu estou com uma modalidade um pouco mais extensa, né? De acompanhamento e tudo mais. Bacana. E o que rendeu para você de informações nesse atendimento aí de quase 20, né, psicólogos? Então, É fácil cuidar de psicólogos? Existem vários perfis. Existem aqueles que, assim, não tem controle nenhum, assim, não tem um registro do que está entrando. Fala os perfis pra gente colocar aqui. Qual é o seu perfil? Pra galera comentar. Qual que você se encaixa? Qual que você se encaixa? Que ele não tem um controle nenhum. Que não tem controle. Isso. Entra dinheiro e ele vai pagando as contas conforme vai entrando. Vou colocar o vencimento do aluguel aqui porque 4 pacientes vão me pagar aqui, então vai casar com o dinheiro do aluguel e ele vai fazendo assim. E existe aquele que ele consegue tem uma noção do que entra e tem uma noção do que sai, mas não exatamente, porque no final do mês nunca sobra nada. Geralmente esse que não tem controle nenhum, no final do mês falta alguma coisa. Sempre tem uma conta que venceu, está vencida, está esperando um paciente pagar para ele conseguir quitar aquilo ali. Aí já tem o perfil do cara que entra, bastante dinheiro e ele consegue cumprir as obrigações dele, só que nunca sobra. Por mais que um mês entre muito mais do que o outro, ele não sobra. Ele acaba gastando tudo. Esse está no meio, então. Isso, vamos dizer, está no meio termo. Ele não sabe para onde está indo. Tem mês que ele recebe pouco e assim, um paciente não ficou comigo esse mês, ou saiu 2 pacientes, etc. Mas no outro mês entraram 3, 4. Aí aumenta. Aumenta, mas nunca sobra. E ele dá um jeito de gastar tudo porque ele não sabe para onde está indo. E o perfil do cara é um pouco mais controlado, que ele vai olhar, tem até uma certa planilha, tem um controle de pacientes e tudo mais, tem um planejamento um pouco mais superficial, mas ele tem um planejamento, eu tenho essa conta, essa despesa, tenta encaixar os pacientes de forma que seja saudável para a vida financeira dele pessoal. Então, esse é um pouco mais fácil de trabalhar. Mas, assim, eu gosto de desafio. Então, um cara que está totalmente descontrolado é o cara que eu consigo beneficiar muito mais. Jonathan me auxilia, né, nesse processo aí. E qual é o meu perfil? Não, sem exposição. Né? Depois você me conta em off, qual perfil eu tô. Sem controle, aquele que oscila e aquele que controla. Mais ou menos esses 3 perfis. Né? Então, mas mesmo tendo essas diferenças para você, qualquer um tá bom, porque assim, você consegue aí com o seu trabalho. Até a pessoa que é bem organizada, às vezes, tomadas de decisões, ela não consegue, porque, como eu falei, o psicólogo, ele está muito preocupado, ainda mais esse início de carreira, é muito importante, quando no início de carreira, ele já tem uma mentalidade um pouco mais estruturada, que é aquilo que eu te falei. Se você fizer o certo, vai te economizar dinheiro no futuro, prejuízo no futuro. Então, se ele já começar certo, a chance dele monetizar melhor, ter uma vida financeira saudável na clínica e pessoal é maior. Então, eu gosto desse pessoal que está iniciando, para já, assim, ele já ter um planejamento assim, de 2, 3 anos para frente e saber para onde ele vai chegar, entendeu? Entendi. Agora, aquele que é totalmente desorganizado, eu também gosto porque a gente vê, assim, muito rápido
mudança. A mudança nele. Bacana. E aí ele fica muito feliz, eu também gosto muito. Ah, legal. Recompensador, né? Você Nossa, ajudar, né? E essa aí, é a pelo melhor que eu parte. entendi, é o que te levou também para essa... Sim, essa é a melhor parte para mim. Ajudar pessoas. É. Perfeito, muito bom. E fala pra gente então aí da sua... Jonathan fez um roteiro aqui, me ajudou. Ajudei a estruturar algumas Me ajudou coisas. a estruturar o roteiro Como do a, nosso como a gente encontro. fala financeiramente, alguns psicólogos, eu tenho que dar uma auxiliada. Ele deu uma auxiliada aqui, preparou conceitos bacanas para compartilhar pra gente. Sim. E um deles é sobre a nossa clínica, né? A diferença entre eu pessoal e eu profissional, né? Sim, isso? exatamente. Então, como que você, né, no seu trabalho, se auxiliaria o psicólogo nesse sentido, assim, com que ideias, com que discussões? Porque aquilo que eu disse no início, a gente faz a faculdade, 5 anos, a gente estuda de tudo dentro da psicologia, mas a gente sai ainda com sede de outros conhecimentos. Mas esse aspecto, por exemplo, de empreendedorismo, marketing, finança, como construir realmente o seu trabalho, sabe? Com as burocracias que um trabalho exige, como pagamento de despesa, enfim, CRP, várias outras coisas, né? A gente não aprende. A gente aprende a teoria e o fazer psicologia, mas não essa parte administrativa do nosso trabalho. Sim. Infelizmente. Então, a gente sai perdido da faculdade sem saber o que fazer. Então, dê conteúdos aí pra gente, gratuito. Por isso que você precisa se inscrever nesse canal e curtir o vídeo, tá, gente? Porque é conteúdo de qualidade, né? Um consultor aqui para auxiliar você não é em qualquer podcast. E assim, não vou dizer 100%, não vou generalizar, mas praticamente todos os psicólogos, até não clientes que eu converso, têm essa mesma dificuldade, que é separar a vida profissional da vida pessoal. Ainda mais você, um psicólogo, às vezes 100% clínico, ou a maior parte da sua renda é clínica, provém da clínica. Por ser uma renda bem variável, depende muito dos seus pacientes, do valor que você cobra dos pacientes, da frequência e tudo mais, a gente se perde na organização. E é aquilo que eu te falei, ele vai gastando sem controle. Entrou um dinheiro, vou pagar essa conta. Entrou um dinheiro. E ele fica esperando entrar um dinheiro, já planejando outra despesa. Então, esse é o pior cenário. A melhor forma de você conseguir separar a parte profissional da pessoal é você realmente saber qual é o custo da sua vida profissional. O custo geral. Seja, poxa, eu sou psicólogo. Para eu atender, eu preciso de quê? No mínimo do CRP. Beleza, então você tem que manter o seu CRP anual ali. Então, isso é uma despesa profissional. Você não pode misturar com a sua despesa pessoal. O que vai vir para a sua despesa pessoal é o saldo de toda a sua receita, menos essas despesas profissionais. Que aí seria o seu salário. Meu salário. Isso ali, o seu Pensando prolabore. Isso, o que ele está dizendo, pessoal, é da clínica, né? É um trabalho do profissional liberal, que organiza suas finanças. Que é o cara que tem a maior dificuldade. Justamente pelo perfil mais assim, variável da receita. Entendeu? Então, você determinar. Vamos falar do caso 100% clínico e depois eu encaixo a pessoa que dá aula e etc. Então, já vai englobar todo mundo. Tá, perfeito. Aí, o cara que é clínico, ele vai ter que sublocar um local, vai ter que pagar o CRP, vai ter transporte e até atendendo em casa também, você usa a sua energia, usa a internet. Então, uma forma saudável de você conseguir também contribuir, tirar como parte profissional, pelo menos coloca metade da sua conta de energia, conta de internet, como sendo voltada ao profissional. Porque isso também vai te trazer um senso mais de profissionalismo na sua área. Porque às vezes você está atendendo em casa, então você fica muito à vontade. Não tem um custo com deslocamento, com sublocação, etc. Mas, se você não levar de maneira profissional assim a receita que é gerada, você não vai dar valor àquilo de forma profissional mesmo. Então, é importante você sempre colocar uma despesa para aquilo. Seja a sua internet, seja eu quero comprar um notebook para atender melhor, seja um celular. Vai ser um material que você vai usar para a sua área pessoal, mas 80% do tempo ele vai estar voltado para o seu profissional.
Então, é importante você separar o que é profissional para sua, no caso, clínico, se manter. E dali, você tirar o que sobrar, como se fosse um prolabore mesmo ali, um salário, entre aspas, né? Para você distribuir na sua vida pessoal. Agora, se você misturar tudo, não, estou pagando CRP, estou pagando isso aqui. Às vezes você está pagando para trabalhar. Está pagando para se manter psicólogo, você está saindo no 0 a 0 e o esforço é muito para um retorno pequeno. Então, quando você identifica isso, você sabe, então eu preciso melhorar alguma área. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um reajuste nos meus pacientes que eu não reajusto já há 3 anos, sei lá, o valor. Eu preciso disponibilizar mais horários para os meus pacientes. Eu preciso buscar alternativas de fonte de renda, etc. Seja supervisão, seja qualquer outra área que você tenha capacidade de fazer. Docência, e aí vai entrando essas outras vertentes. Então, o cara que consegue dar aula, tem alguma matrícula na faculdade sendo professor, vai trazer uma segurança para ele, porque vai ser aquele salário frequente para ele. Então, vai trazer uma certa estabilidade, tá? Inicialmente. Então, ele contando com essa estabilidade do salário da iniciativa privada, né, ele vai conseguir se planejar de forma mais segura, tá? Então, as minhas despesas maiores, mais importantes, eu vou colocar sempre junto com o meu salário aqui da faculdade. Que é uma fonte mais segura, né? Isso, que é mais previsível. Mais previsível. Então, eu vou conseguir conciliar as minhas despesas, assim, mais relevantes para mim, com assim, minhas despesas essenciais, seja quem mora de aluguel, um aluguel, conta de energia, água, luz, internet hoje é essencial para todo mundo, às vezes um plano de saúde, etc. Vou colocar isso na minha receita, que provém das minhas aulas, beleza? Do eu professor. Agora, do eu clínico, eu vou colocar meus custos de maneira mais flexível. Então, se eu tenho, vamos botar um exemplo, 8 pacientes que eu estou atendendo aqui, eu tenho tempo para atender 8 pacientes com qualidade. Tá. Se eu contar que 100% deles vão me pagar 100% das vezes, você está sendo, assim, um pouco inocente. Porque a gente sabe que, às vezes, o paciente está enfrentando um problema que ele não vai conseguir contribuir naquele mês, às vezes, com as 4 sessões. Aí ele vai ter dificuldade. Isso acontece muito. Então, e ele vai... Poxa, eu não... Aí, às vezes, ele não vai se abrir com você de falar, poxa, eu não vou conseguir... Só vai sair da terapia, né? Então... Pede para ser quinzenal ou isso, sai. Então, às vezes, ele que te impõe uma condição. Não é a melhor, mas é a possível. Entendi. Então, se a gente contar 100% do salário, né, da receita que vai vir da clínica, a gente está também correndo risco, está se expondo ao risco. Então, uma maneira conservadora de você administrar a receita da clínica é fazer uma média. Tá? Eu tenho X pacientes quinzenais, eu tenho vários pacientes aqui que são semanais. Então, o semanal, eu vou sempre arredondar um pouco para baixo. Seja se ele tem... O mês tem 5 semanas ou 4 semanas. Se não for pacote, se for semanal que você faz a cobrança, então você pode descartar uma semana para aquilo ser uma gordurinha para você. E você também conseguir acompanhar os seus pacientes, saber quais pacientes geralmente têm certa dificuldade. Poxa, esse paciente eu consigo realmente contar com ele, que eu sei que ele está engajado aqui no processo e pela estrutura de vida dele, ele vai conseguir estar sempre contribuindo. Então, isso vai te trazer assim, um senso de previsibilidade cada vez maior para a sua clínica. Agora, aquele paciente que você sabe que vai ter dificuldade, você não pode contar que ele vai cumprir também sempre semanalmente, porque você não pode ser pego de surpresa, entendeu? E às vezes ele pode te falar naquela semana, essa semana eu estou com um problema, eu não vou participar da clínica e tudo mais. Aí você já estava contando, para aquela pessoa desorganizada, ela já estava contando com aquela receita que entraria naquela semana, talvez. Entendeu? Então, o ideal é você administrar essa receita da clínica variável como uma receita única. Agora, o cenário ideal de todos, que é o mais difícil de aplicar. Eu tô aqui assim, ó. A gente não tentar, vou colocar umas palavras melhores, tentar não viver esse mês, o mês corrente, com o que está entrando nesse mês. Eu sei que é complicado, mas
O ideal é você, pelo menos, o que entrar esse mês, eu vou guardar para eu viver no mês que vem. Entendeu? Porque você vai ter uma previsão melhor e um controle melhor do que está entrando. Mas esse cenário eu sei que é o mais difícil da gente aplicar. Para você chegar nesse... Acho que eu tô quase lá. Vou dar uma olhadinha aqui na minha organização, mas tô caminhando para isso, que você já me falou isso. Sim, então, mas aí você sente que te dá um pouco mais de segurança do que aquela rotina você até paga as contas, todas as coisas mais seguras ali. E você sabe, mês que vem, de acordo com meus gastos essenciais, meu custo de vida... Por exemplo, as próximas contas do mês, você já sabe que já tem um dinheiro guardado que já vai suprir. Exatamente. Se no mês que vem não entrar nada. Não entrar nada... Se por acaso sumir tudo. Aí a gente vai entrar em outro ponto também. Que aí para você atingir esse nível, quem não consegue, quem já está vivendo um mês e pagando esse mês, para você atingir esse ponto de vou viver um mês adiantado... repete aí pro pessoal. O ideal, né? O ideal. Você ter a receita um mês adiantado, vamos dizer assim. Um mês adiantado. Mas, poxa, você vai falar para mim... O que eu recebo em agosto vai ser para gastar em setembro. Vou guardar. Isso. E aí isso a gente guardaria, por exemplo, no banco mesmo, lá numa caixinha. Isso. Vamos chegar nessa parte de investimentos, eu acho. Então, aí já é um spoiler. Então vai. Mas aí a gente vai falar onde você consegue armazenar com qualidade. Entendi. Mas, a princípio, aí a pessoa vai falar, cara, eu não consigo realmente parar de viver um mês porque eu tenho que pagar esse mês. Não existe o caso de eu... eu tô pensando aqui que são informações que não são só para psicólogos, né? E psicólogas. Isso é um pouco mais do autônomo, entendeu? Isso. Então, se você não tem esse valor já para... eu vou acumular esse mês e vou pagar mês que vem. Existem estratégias, mas estratégias mais delicadas de você colocar em prática e outras não. Uma mais delicada e arriscada, não é todo mundo que é apto para isso. É você conseguir usar o seu cartão de crédito ao seu favor, entendeu? Porque se eu pagar alguma coisa no cartão esse mês, ela vai vir mês que vem, entendeu? Então, se você tiver disciplina para isso e tiver um cuidado e assim controle, você pode fazer, foi o que eu fiz desde o meu primeiro trabalho. Eu sempre paguei tudo no cartão, então eu sempre vivi um mês adiantado. A minha fatura era tipo um relatório do que eu gastava no mês. Entendeu? Essa sempre foi a minha visão. Agora, se você tem uma visão de que o meu cartão é um complemento da minha renda, aí tá errado. Aí já era. Se eu ganho 5 mil e eu tenho um limite de 3 mil no meu cartão, a pessoa acha que tem 8 mil de renda. E a conta não vai fechar nunca. Tem memes, né, que mostram isso. Exatamente. Eu já vi um meme muito parecido com o que você tá falando. Mas Então eu tenho 8 mil. O Lins, né? Lins não, é o crédito especial. Sim. O cheque especial. Cheque especial. Sim. Então, se eu tenho R$500 livre na minha conta, na corrente, e o banco tá me dando 3 mil, eu tenho 3.500. Aí no outro mês, e aí, o que você vai fazer? Entendi. Mas essa ideia do cartão de crédito consciente. Então, você tá usando o cartão... Isso deu certo para você fazer dessa forma? Para mim. Então, eu tô falando. Aí já vem aqueles perfis de psicólogos financeiros. Eu acho que o cara que consegue ter um controle, aquela planilhinha ali, acompanhar o orçamento dele, ele tá apto para tentar essa alternativa. Se ele não conseguir, não tiver o dinheiro já para viver um mês adiantado, vamos supor, entendeu? Entendi. Mas isso exige controle, tá? Então, eu já coloco aqui o alerta. É um pouco mais delicado você administrar dessa forma, mas é possível, tá? Então, eu tô aqui para apresentar as possibilidades. E a outra alternativa, que é mais conservadora e assim, eu até aconselho que seja feita, é você criar uma caixinha, e ela deve existir, uma caixinha de, realmente, inicialmente pode não ser chamada de emergência, mas uma reserva que você vai construir para caso a meus pacientes aconteceu algum problema, um imprevisto, que eu fiquei doente e eu não consegui atender, eu tive um problema na garganta, por exemplo. Poxa, eu não consegui falar, fiquei uns 20 dias afastado, e na clínica... Se você não atender... Se a gente não atende, a gente não recebe. Você não recebe. E aí, como é que você vai fazer? Então, é importante você ter um dinheiro guardado justamente para você suprir essas necessidades, esses imprevistos que vão acontecer. E se você já tiver pelo menos um mês adiantado,
Na pior das alternativas, é você voltar àquela estaca zero, de eu estou ganhando no mês e gastando no mesmo mês. Tá? Isso eu estou colocando no cenário bem raso, para depois a gente trazer um pouco mais aprimorado. Geralmente, quem está iniciando é assim, eu estou recebendo e estou gastando, eu estou recebendo e estou gastando. Se você já começar com esse pensamento de eu estou recebendo, mas eu vou guardar X valor para eu criar uma reserva para mim, para eu viver um mês adiantado, viver 2 meses adiantado ali, e vai chegar um ponto que você não vai precisar mais tirar dessa reserva para viver o seu mês ali. Aí você está construindo a sua reserva de emergência de fato, que é, poxa, fiquei doente, ou eu estava atendendo, eu estava contratado na iniciativa privada e foi demitida. Pode acontecer. Então, além do auxílio-desemprego que você vai receber, é importante você ter um valor para ir suprir aquela despesa por um período até você encontrar alguma outra coisa para suprir aquilo ali, entendeu? Então, é importante você começar a poupar sempre. Então, não tem aquela visão de, eu tô jovem ainda, tô começando agora, não preciso poupar. Vou gastar, vou comprar brusinhas. Acabei de sair da faculdade, pô, eu mereço. Vou me divertir agora. Eu mereço. Isso foi muito intenso. Você tem que curtir, tirar suas férias, fazer uma viagem. Vou comprar essa blusinha porque eu mereço. Trabalhei muito essa semana. Aí vem tudo Shein ali na fatura do cartão. Ai, meu Deus. A questão do controle também que eu fico pensando. Você ter uma planilha, você ter o controle e também aquilo ali trazer um resultado para você, né? Não é só eu controlar. Eu estava vendo por mim mesmo, tá? Isso aqui é um relato pessoal, exposição, autoexposição. Eu estava controlando, só que o controle, o cenário que eu estava observando não estava fazendo diferença assim para mim. Não, eu controlo o que sai e o que entra, mas e aí? O que essas informações estão me dizendo? Que, assim, agora eu estou aprendendo a planejar. A planejar e entender as próprias anotações que eu estou fazendo, para elas me direcionarem. Opa, gastei muito nisso, vou diminuir. Porque muita gente acha que está fazendo um planejamento, mas ela, na verdade, está fazendo um histórico. Isso. Estava muito só um registro. E isso. Aí, você só qual mudança que eu estou tendo? Você só está monitorando. É igual pegar o extrato da sua fatura. Eu estou gastando X reais com Uber, X reais com iFood, e geralmente são essas despesas que a gente perde a mão mesmo, com lanche e Uber, porque a gente vai gastando de pouquinho em pouquinho. E não adianta você só, tá bom, eu gastei esse valor. Beleza, mês que vem vou gastar menos. Aí você vira a página, caramba, eu gastei a mesma coisa, eu gastei mais. Isso. Exato, não pode ser um histórico, isso que você disse. Exatamente. Aí é mais ou menos por aí para você conseguir. Eu falei pra caramba, né? Foi falando, tá ótimo. Foi soltando informações, a galera vai pegando aí, assiste o vídeo de novo. Eu tô tentando contribuir o máximo aí que eu conseguir. Tá ótimo. Então você falou, você trouxe uma diferença do pessoal, do profissional, da nossa clínica e tudo mais. Você, no off aqui, né, a gente estava conversando, você tinha dito que queria apresentar um pouquinho também, assim, de como cobrar. Você já falou disso, não, né? Assim, como poderia auxiliar a gente nessa questão da cobrança, de ajuste de valor. Sim. Por quê? O que acontece, né? Psicólogos e psicólogas, parece que a gente tem aquele... É muito provável que todos os psicólogos tenham um direcionamento para o outro, né? Um esquema aí que às vezes é disfuncional. Né? O direcionamento para o outro, o autossacrifício. Então, colocar um valor na sessão é algo complexo para a gente. A gente tem que ter supervisão, orientação para estruturar. Porque se deixar, a gente quer atender todo mundo no amor, mas não é o amor que sustenta ali os custos e tal. Então, como organizar, ajustar esse nosso desejo tanto de ajudar o outro e para nossa manutenção, para nossa sobrevivência. O serviço que, de fato, a gente oferece, né? E que é justo recebermos um valor para isso. E assim, igual quando a gente está num avião, que quando tem uma emergência, né, cai aquelas máscaras, a orientação dele é o quê, né, dos comissários? Primeiro, coloque sua máscara e depois ajude o coleguinha do lado. Então, se você não estiver bem, vivendo com qualidade, com tranquilidade, como é que você vai ter qualidade para realmente, de fato, ajudar? Eu sei que tem essa ânsia, assim, esse propósito. Não, eu preciso. Você precisa. Mas você também precisa se especializar, você precisa crescer profissionalmente, e isso tudo exige dinheiro também dessa parte. Então, e tudo que você já construiu, o valor que você agregou em si, o seu conhecimento,
também exigiu muito custo lá atrás. Então, cabe muito bem você colocar na ponta do lápis, poxa, para eu chegar nessa etapa que eu estou hoje, nesse meu nível de conhecimento, foi exigido muito de mim. E você merece ser recompensado por esse seu esforço, entendeu? E não é à custa do sofrimento alheio. É à custa do seu esforço que você fez e aquilo que você sabe que você pode entregar, que você vai realmente, de fato, agregar na vida de alguém. Quando você olha dessa forma, você realmente se sente mais, assim, estou sendo recompensado pelo meu esforço de fato. Porque muita gente se sente muito cansada justamente por estar trabalhando muito e ganhando pouco. Aí acaba perdendo aquele senso de que está sendo rentável para ela essa atividade. Entendi. E a gente não quer isso. A gente quer que você fique bem, se mantenha no jogo, né? Assim, se mantenha na atividade em si de forma saudável. E o que eu sempre vejo, né, é realmente esse fato da cobrança. Ser um tabu de como que eu vou precificar, como que eu vou reajustar. Então, para ter uma forma genérica, pelo menos já o reajuste, no mínimo, todo ano sai um índice, que ele é a nossa referência para a inflação, que é o IPCA. Se você pelo menos conseguir reajustar a sua clínica de acordo com o IPCA, que é, vamos dizer assim, é onde a gente se baseia para o nosso índice de inflação de todos os custos que você tem, de gasolina, de etc. Tudo isso vai subindo de pouquinho em pouquinho ao longo dos anos. Então, de uma forma bem genérica, esse índice IPCA, ele engloba todos essa inflação dos produtos, que você vai precisar de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de produto. Então, 1 litro de gasolina, você está precisando de mais dinheiro para comprar, por isso que ele está deixando de valer alguma coisa. Se ele deixa de valer os R$100, você não compra, por exemplo, mais a mesma quantidade. Entendi. Você precisa de 120 para comprar a mesma quantidade. Então, isso está significando o quê? Que o dinheiro está deixando de valer o que ele valia. Então, se a sua clínica se manteve sempre o mesmo valor, você está recebendo a mesma coisa, mas está comprando menos. O seu poder de compra diminuiu, entendeu? Então, você vai sentindo que você está ficando para trás. Caramba, eu no começo, quando eu atendia do meu atendimento... Dava certo. Poxa, eu pagava aluguel, a gente saía, eu fazia uma viagem. Agora, poxa, está sendo um sacrifício porque você não está reajustando de maneira inteligente. Assim, você está cobrando um preço coerente, beleza, está tudo ok, mas você está ficando para trás ao longo do tempo. Então, você pesquisando lá na internet, índice IPCA 2023, 2022, você vai ver que está em 6%, está em 5%, está em 8%. Tenta aplicar, nem que seja de forma gradual, semestralmente ali, em 2 vezes no ano, nos seus pacientes, para eles não sentirem tanto de uma vez. Mas tenta aplicar esse reajuste minimamente para você não ficar para trás. Porque ele sabe, a realidade dele, ele sabe que está tudo subindo. A pessoa vai no mercado, ela vê que os produtos subiram, vai abastecer o carro, ela vê que a gasolina subiu. Então, o plano de saúde está subindo. Então, assim, se a sua atividade não subir, você está ficando para trás. Entendi. Então, somado a isso também, um outro lugar assim de referência que a gente pode ter é a própria tabela de honorários do nosso Conselho Federal de Psicologia. Sim. Você bota no Google aí, honorários, psicologia, CFP, aparece também. E aí lá ele divide, assim, tem inúmeras atividades dentro do que a gente pode fazer e é uma sugestão de valor mínimo, médio e máximo para cobrar. Sim. Tentar nunca estar abaixo do mínimo. Pelo menos isso, entendeu? E eu sei que dependendo da região, né? Vai ser complicado você aplicar. Fazer alguns ajustes. Isso, você vai ter que se moldar para aquilo. Mas desde que faça sentido, além de pessoal, sentido financeiro para você se manter, manter a sua vida e ainda conseguir se desenvolver, conseguir crescer. Então, é importante isso. Pelo menos isso. Perfeito. Mais alguma coisa para acrescentar sobre isso? Porque a gente tem perguntas no Instagram para fazer. Acho que é. Pode mandar pergunta? Pode mandar pergunta que ela acho que ela vai englobar um pouco mais. Tá. Então tá. Aquela escolhida entre muitas, a melhor que engloba todas as outras.
Foi a pergunta de uma colega querida, Alessandra, beijos. Sua pergunta foi escolhida, querida. Ó, vamos lá. Como... É grande essa pergunta, Sim. quase uma dissertação. Como organizar o investimento no espaço? Aí eu acho que ela estava dizendo, né? O consultório Sim. mesmo, né? O espaço físico. Custo de materiais, capacitação e o que sobra depois de tudo isso. Como organizar investimento para o espaço, para os materiais, para a capacitação e o que sobra, o que fazer, né? Tá. Um pouco do que a gente já falou aqui, mas de forma mais prática. Eu acho que ela deve estar voltada 100% para a clínica, né? Vamos dizer assim. Ela nesse trabalha cenário. isso, provavelmente. Então, nesse cenário, ela deve ser, ou grande parte dela. Capacitação, ela deve fazer vários cursos, então, cursinhos livres, especialização. E tudo isso que ela pontuou, é realmente a atividade da clínica. E vai naquele cálculo que eu falei de quanto custa a sua vida profissional. Quanto custa a sua vida profissional? Então, a dificuldade dela deve ser... eu preciso viver, ter a minha vida pessoal aqui, eu tenho minhas despesas, aluguel, alimentação, as despesas essenciais, eu quero comprar minha roupinha, minha blusinha, eu quero viajar, comer uma pizza, mas eu quero também ter a minha sublocação ali, que eu tenho que pagar, eu tenho os custos de materiais, eu tenho N coisas, o CRP, e eu tenho cursos que eu quero fazer para me aprimorar. Então, como é que eu vou conciliar isso tudo? Primeiro, quanto de receita está gerando seus pacientes? Quantos pacientes você tem? É importante você classificar dessa forma. Eu tenho 12 pacientes, por exemplo. Não sei. 2 são mensais, 4 são quinzenais e isso sobra 6. E 6 são semanais, por exemplo. Então, você tendo isso e sabendo quando cada um paga, fica legal para você. Agora, quando eles decidem pagar, não necessariamente é o melhor dia para você receber. Então, tenta entrar em acordo com eles, se eles você consegue concentrar alguns pacientes na primeira semana ou na segunda semana. Isso acontece mesmo. Isso. Dependendo do pagamento, às vezes, por sessão, você vai recebendo ao longo do mês. Isso. E talvez isso, assim, não que seja um prejuízo, mas se você não tiver um controle, um planejamento para conseguir administrar, vai te gerar essa dificuldade de, poxa, eu não estou conseguindo conciliar, está entrando dinheiro, mas eu não sei quanto está entrando e para onde está indo. Tenta concentrar na primeira semana, se quiser dividir em 2 vezes, na primeira semana, na segunda ou na última. Vê de acordo com o que você consegue conciliar com o seu paciente, para você tentar concentrar a maior parte da receita em um período. Isso vai facilitar de você ver, está entrando X valor essa semana. E você tem uma previsão de que em tal semana vai entrar Y valor. Então, a partir dali, você consegue já dividir as suas despesas pessoais também, que eu acho que a dificuldade dela eu tenho que viver, mas eu tenho que conciliar a minha vida profissional. Materiais para comprar. Isso. Então, você tem que, além de atender a sua clínica e tudo mais, você tem que sobreviver. Então, sua receita, para manter a clínica em si, o essencial da clínica, eu tenho que pagar o aluguel aqui da clínica, eu tenho que pagar o CRP e o mínimo possível para ela se manter. Depois disso, é o mínimo possível para você se manter. Depois disso, aí você vai se especializar ainda mais, fazer cursos e etc. Entendeu? Peguei. E depois disso, vou fazer o meu lazer. Vou fazer uma viagem. Depois que a comprinha da Shein, né? E depois que a comprinha da Shein. Inicialmente você consegue fazer dessa maneira, tá? O essencial da clínica. Beleza, é isso. O essencial para eu tenho que estar funcionando bem. O essencial para eu viver. Agora, para eu aumentar a receita da clínica, eu preciso investir em mim, na pessoa profissional. Aí vai cursos e tudo mais que ela quer fazer. E isso, consequentemente, ela se aprimorando, tende a receita da clínica também se aprimorar, valer mais. E a partir dali, vamos botar assim, a grosso modo, o que sobrar, ela consegue colocar como despesa não essencial. Eu tenho vontade de fazer uma viagem X, eu quero ir para o Nordeste, para aquelas praias maravilhosas, não sei o quê. Então, faça um planejamento que isso esteja de acordo. Importante,
que esse planejamento não seja um sacrifício para você. Se você perceber que está pagando para trabalhar, que é aquele fato que a gente viu que não é o ideal, tenta às vezes migrar a maior parte dos seus pacientes para o online. Então você tenta cortar despesas da forma que você conseguir. Esse paciente consegue? Então você vai ter um custo menor. Se você não tiver tanto custo de horas na sublocação, vai ser o saldo líquido daquele paciente para você vai ser mais fácil, vai ser maior para você, entendeu? Uma conta que você pode fazer também, aí já vai ficando um pouco... Isso tudo vai anotando no caderno, né? Isso, Excel, planilha, usa... Tem gente que não tem familiaridade fontes. com a planilha, prefere o papel mesmo. O importante é você ter um registro, no mínimo. O que você pode fazer também o custo por paciente. Se eu tenho a sublocação, eu tenho que gastar lá X valor. Você pode dividir pelo número de pacientes que você vai atender lá, a hora que você vai gastar com aquele paciente lá, você já pode acrescentar também no valor que ele vai te pagar. Diminuir no valor que ele vai te pagar, na verdade, entendeu? A minha cabeça tá aqui. É igual a Nazaré. Fazendo vários cálculos. Porque você pode saber o lucro líquido de cada paciente, entendeu? Só que isso aí já é um pouco mais complexo, só se a pessoa tiver, assim, quiser um grau mais preciso, é melhor ainda para trazer para ela previsibilidade. Assim, essa é a palavra-chave para quem está, vamos dizer assim, perdido para o que eu vou fazer, o que está sobrando, o que está entrando. Que ela já vai saber o que está entrando de lucro para ela por paciente. Entendeu? Isso seria o ideal. E pensando na própria pergunta dela e no que você faltou falar pra gente sobre onde guardar, né? Investimento e tudo mais. Sim. O que fazer com o que sobra? Se sobrar, o que fazer? A meta é fazer sobrar. Assim, agora esbanjando dinheiro. O cenário ideal mesmo de todo aquele mundo ideal que a gente sabe. Esse podcast vai gerar psicólogos de milhões, psicólogos milionários. Essa é a meta. Psicólogos que investem. Sim. O mundo ideal, que é diferente do real, de a gente guardar o dinheiro primeiro e depois você viver com o que sobra. Então, vou guardar um valor para aquela etapa que a gente falou, né? Poxa, tem uma porcentagem ideal? Eu já ouvi sobre isso, por exemplo, 30% da sua renda é o que você precisa guardar. Então, aí eu sou um pouco assim... E viver com 70%. É aquilo que eu te falei. Existe o genérico, que serve para, vamos dizer assim, maioria das pessoas. Dá para aplicar, Dá para aplicar, só que vai depender muito da sua realidade. Tem gente que, poxa, eu me formei aqui, mas eu ainda tenho um auxílio que eu ajudo os meus pais. Eu tenho uma despesa que eu já tinha antes de me formar, então ela não vai conseguir guardar 30%. E ela pode se sentir frustrada com isso. Poxa, todo mundo fala que tem que guardar 30% e eu não consigo porque eu vou trabalhar mais para eu conseguir. E às vezes ela nunca vai conseguir fechar esse ciclo. Então é importante você fazer o melhor com o que você tem. Tá? Então, se você consegue guardar 30%, maravilha. Esse aí é um cenário excelente. Consigo guardar 20%? Tá bom. Consigo guardar 10%? Beleza, tá bom. Guarda. Isso, guarda. Consigo guardar 5%? Guarda. Entendeu? Porque, assim, se a gente seguir uma trajetória de sucesso, a tendência é que você realmente receba cada vez mais. Entendeu? Você está se especializando, você está concluindo cursos e tudo mais. Então, além de você ser remunerada mais, o que você tem que ficar atento é não gastar mais, na mesma proporção. O que você pode fazer? Isso é um toque aí, Gabi, não gaste mais. Eu estou recebendo mais. Tá? Então, você queria economizar 30%, mas eu só conseguia 10%. Mas agora eu estou recebendo mais. Então, ao invés de eu gastar mais, eu vou priorizar eu economizar mais dinheiro para eu conseguir viver com o resto. Aí tem pessoas que ficam tristes, chateadas, vou ter que fazer isso a vida toda. Não, é só até te trazer a segurança. Aquela reserva que a gente falou de X meses, também não existe um número de ouro para você. Guarde 12 meses da sua renda, guarde 6 meses da sua renda. Isso, de novo, é aquele genérico.
Mas tem gente que, se for guardar 10% do que ganha para montar uma reserva de 12 meses, ela vai passar a vida toda praticamente só guardando esses 10%, porque depois de 3 meses ela vai usar alguma coisa, poxa, fiquei doente, aconteceu alguma coisa, precisei usar o dinheiro, aí volta para a etapa zero. Então, tenta ter um número de ouro para você. Cara, se eu tiver 6 meses da minha renda, é melhor do que nada. Então, o ideal, pelo menos um ano ali para o cara que é 100% autônomo. Porque aconteceu alguma questão de saúde, uma cirurgia que ele tem que fazer, ficar afastado 3, 6 meses. Vai estar ali um dinheiro para sobreviver. Vai ter segurança, entendeu? Agora, se eu não consigo, eu acho que um ano é muita coisa para mim. Começa com o que você consegue. 3 meses. Bati 3 meses, tá bom. Vai para 6. 6 meses já está me dando uma certa tranquilidade. Porque além daqui, eu também dou aula. Então, eu já vou ter uma segurança ali, caso aconteça alguma coisa com a CLT, eu vou estar coberto também de certa forma, entendeu? Então, tudo depende. Uma palavra que eu repito muito é depende. Depende da realidade. Agora, onde que ela vai guardar todo esse valor? O valor que ela conseguir economizar ali, poupar. Aí vamos àqueles assuntos polêmicos. É poupança ou investimento no CDB, na tesouro fundo imobiliário, direto. ações, o que eu faço? Será que vai subir o nosso vídeo por falar essas coisas aqui? Tem isso, né? Então, pode ser que sim. Falar tesouro direto. investimento. Ações, Bitcoin. ETF, começa a falar vários termos. Aí, onde eu vou guardar? Então, existe uma forma de você investir. Investir é você fazer o seu dinheiro realmente render mais. Você quer rendimento. Você vai correr certo risco, mas que esse risco vai te proporcionar um rendimento maior. Não é em aposta, né? Não, nada de bet, esporte bet, apostas esportivas, não. Aí, isso seria um cenário mais arrojado. Você investir em ações, etc., Bitcoin, essas coisas assim, entendeu? Agora, se você quiser ter segurança, que é o que a gente precisa. Se a gente, chegou cliente em mim que ela tinha, assim, boa parte do dinheiro dela aplicada em ações, algum fundo imobiliário e alguns títulos do governo, só que aí já vai ficar um pouco técnico, que era prefixado, então se ela tirasse antes do tempo, poderia ser que ela tivesse um prejuízo, entendeu? Então, assim, que ela começou a ir para essa área sem nenhuma orientação. Então, o dinheiro, se ela precisasse do dinheiro naquele momento, as ações estavam em baixa. Foi deixando, né? E ela foi deixando. Não quer dizer que você não deve investir em ações, mas tem que ser de acordo com o seu propósito. Se o meu propósito é uma reserva de emergência... saber fazer, né? Isso. Porque essa é uma coisa mais... um pouco mais avançada ali. Avançada aí de investimento. E, assim, mais uma vez eu repito, o profissional em si, por exemplo, o psicólogo, às vezes ele não quer se envolver com isso agora. Ele quer se especializar, é a área que ele curte, que ele gosta, ele sente paixão em fazer. Agora, números, relatórios de empresa, essas coisas, não envolve tanto ele. E tá tudo bem, entendeu? Mas não vai se arriscar onde você não conhece. Então, não coloque sua reserva de emergência em ações, porque ela vai variar muito. Por exemplo, veio a pandemia, tudo despencou. Então, e na pandemia, muita gente precisou de dinheiro. Se a sua reserva de emergência estava investida em empresas, em ações, com a desvalorização daquelas empresas, o seu dinheiro desvalorizou também. Se você tinha 100 mil reais lá e caiu para 20 mil reais, se você sacar, é prejuízo de 80. Se você mantesse lá aplicado e tudo mais, e a bolsa se restabeleceu, você ia ter lá os seus 100 mil novamente, 90 mil, que seja, mas o seu prejuízo seria menor. Então, não coloque a sua reserva de emergência onde o risco é grande, a variação é grande, ou seja, ações, fundos imobiliários um pouco também. O que você precisa de segurança. Então, reserva de emergência. Muita segurança e muita liquidez. Liquidez é o quê? Eu tirar a qualquer momento. Então, eu preciso, como se fosse sua conta corrente. Você vai fazer um Pix, você sai de lá agora. Então, ele tem altíssima liquidez. Mas ele te rende zero, sua conta corrente. A poupança, você consegue botar lá também e tirar. Mas não te rende tanto quanto poderia. Ela te rende abaixo da inflação. Então, às vezes, você perde dinheiro deixando lá. Entendeu?
não perde na prática, você não vai ver lá negativo. Não vai sair do seu Vai, dinheiro isso, de lá. Mas Entendi. você, aquilo que eu Deixa falei, de ganhar? deixa de ganhar. No longo do tempo, ele está se desvalorizando. Aquela história que eu te falei, que com R$100 você comprava Entendi. X coisas. Se Uma você, bolsinha de mercado. Você hoje vai deixar R$100 na poupança e não vai comprar mais a mesma quantidade. Porque o rendimento não vai suprir essa desvalorização do dinheiro, entendeu? Isso é um conceito de inflação. Beleza. Você precisa de muita segurança e muita liquidez. Então, segurança e liquidez. Uma reserva de longo prazo. Onde tem mais segurança para a gente aqui? Se você emprestar dinheiro para mim, você tem segurança que eu vou te pagar? Não muita. Eu vou cobrar. Vai me cobrar. Agora, se eu emprestar para um banco, a segurança é maior, né? Assim, é uma instituição bancária. Para ele não me pagar, vai ser um cenário complicado para a instituição, mas ainda corre esse risco. O que seria emprestar dinheiro pro banco? Seria realmente esse CDB que você falou. CDB. Entendeu? Você pegando um CDB com 100% do CDI, aí vai a sopa de letrinhas. Um CDB com 100% do CDI, ele vai te render 100%, praticamente 100% da taxa Selic. Que a gente vê no Jornal Nacional lá falando, aumentou, baixou. Aumentou em 0,25% a taxa Selic, ou abaixou, etc. Então, isso aí que vai determinar a nossa taxa, aí vai ficando um pouco mais técnico mesmo, tá? Mas essa é a nossa taxa de juros, a taxa mãe de juros. Então, o nosso financiamento, o nosso cartão de crédito, é tudo baseado nessa taxa, entendeu? Então, se a gente conseguir fazer investimentos baseado nessa taxa, que geralmente ela vai te dar rendimentos maiores e mais seguros do que outras alternativas, então é sempre bom você se atrelar a isso. Você viu 100% CDI, já pode ter um mínimo de segurança para você. Mas tem que ser uma instituição grande, sei lá, bancos consolidados, os bancões aí do Brasil. Não coloque em bancos pequenos que estão surgindo agora, que eles vão te prometer 120% CDI, que é bem mais do que o que é pago normalmente, porque vai ter um risco maior. Então, não coloque aí, coloque nos bancos maiores. Banco digital vai ter o CDB com 100% CDI e liquidez diária. Isso é importante, porque se você for uma emergência, você vai precisar tirar agora. esse dinheiro rápido. Isso. Então, falando nomes especificamente, vai ter a Nuconta, assim, não é o melhor banco, não é o maior banco. E a gente não está ganhando nem para fazer propaganda. Aí. Mas aquilo vai te render pelo menos 100% CDI. É naquela conta corrente lá. Depois de 30 dias, ele vai começar a te render 100% CDI. Que hoje está em torno de 13% e algumas coisas por cento. Então, melhor do que a poupança que estaria 6%, 7%, entendeu? O dobro, então, isso, né? Acho que é o dobro. Praticamente isso. Então, para você, vai ser melhor, vai ser mais rentável deixar em rendimentos com 100% CDI. Agora, para o longo prazo, e isso eu estou falando que você quer usar esse mês que vem, daqui a 2 meses, você pode botar numa conta corrente remunerada de um banco desses assim, Banco Inter. Tem o IT do Itaú, que também é um banco grande, que ele já vai te render diariamente 100% de CDI e tem essa segurança por trás do Itaú. Agora, se você quer no longo prazo, assim, eu quero construir uma reserva de emergência para anos, sei lá, para deixar aqui, ou é um projeto que eu quero aplicar o dinheiro aqui e deixar ele rendendo acima da inflação, com segurança. Hoje, se você colocar nos títulos do governo, que a gente falou que emprestar dinheiro para mim é arriscado. Para o banco, um pouco menos. Para o governo, é menos arriscado ainda. Porque se o governo deixar de pagar a gente, é porque o Brasil está na ladeira abaixo. Entendeu? Entendi. Então, a gente aplicando lá na renda fixa, lá no Tesouro Direto, em títulos pós-fixados, aí vai ficando um pouco técnico. Mas vai pesquisando esses termos, qualquer coisa me chama também que eu vou tentando auxiliar, entendeu? Depois deixa seu Instagram. Sim. Vou colocar o link na descrição. Pode mandar pergunta, eu não entendi aquele termo, o que você quer dizer, que eu vou explicando, tá? Então, tenta ir no Tesouro Direto, que vai ter a maior segurança possível pra gente hoje aqui, em títulos que vão te render 100% do CDI, ou bem próximo daquilo, pós-fixado. Isso quer dizer o quê? Que todo dia ele vai te dar um rendimento. Se você optar pelo pré-fixado,
você só vai conseguir sacar lá no final que você meio que assinou um contrato com ele. Tipo, ó, eu empresto dinheiro pro governo, bota aqui 10 mil pro governo para eu sacar... Só vou te devolver daqui a 10 anos, 2 anos. Isso, por aí. Se você tirar antes, quer dizer que você vai perder dinheiro ou não? Você fica sujeito a outro termo técnico, a marcação a mercado. Que essa taxa ela vai variando ao longo do tempo. Então, se você... variando positivamente e negativamente. Se você tirar num ciclo de baixa, você vai ter um prejuízo, entendeu? Então, é ideal você não fazer em pré-fixado justamente porque a gente quer o quê? Alta liquidez e alta segurança. Isso aí. Então, ó, reserva dinheiro que você quer guardar para clínica, dinheiro que você quer guardar para usar no curto prazo. Alta liquidez e alta segurança. Onde você encontra CDB de bancão, banco grande, e títulos públicos, Tesouro Direto, entendeu? Resumindo, eu falei bastante coisa técnica, mas resumindo, Perfeito. é isso daí. Agora, ações... Liquidez e segurança. Isso, liquidez e segurança. E a rentabilidade é baixa, é menor, entendeu? Hoje a gente está no ciclo de alta da taxa de Selic justamente por conta do ciclo de pandemia e tudo mais. Está tentando conter a alta da inflação, então isso é uma das ferramentas que o Banco Central utiliza para tentar conter a alta da inflação. Vai chegar um momento que essa taxa Selic vai diminuir. Teve um momento na nossa história que ela chegou próximo de 2%. Então isso é bem baixo. Para você, aí agora já estou falando de investimento no longo prazo. Para você desfrutar da melhor forma, você tem que se expor a ações, fundos imobiliários, essa área de renda variável também. Mas aí exige um pouco mais de conhecimento para você fazer com inteligência. Tá? E aí, se é uma necessidade mesmo ou não, isso. né? Tem isso. Eu coloco assim... Não é porque todo mundo está fazendo que... é o melhor para você. Entendi. E eu coloco isso no longuíssimo prazo. Se você aplicar ali por 30 anos, pode funcionar como a sua aposentadoria. Aquilo vai te gerar dividendos que vão te dar uma renda de R$5.000 por mês sem você fazer nada. Mas exige disciplina para você e conhecimento para você montar uma carteira inteligente com a parte de renda fixa, renda variável, e aí dividir em ações, fundos imobiliários, tesouro direto, algum CDB, LCI, LCA, e aí vai a sopa de letrinhas todas. Por aí vai. Por aí vai, entendeu? Bom, o que mais que você reservou para compartilhar com a gente? Eu acho que você já contribuiu bastante, assim, trouxe muitas informações importantes, mas assim, que você não pode sair daqui sem falar, sabe? Eu falo isso para todos que vêm aqui. Porque a gente conversa, e aí sempre tem um assunto ou outro que, caramba, não falei isso, isso é muito importante. O que você não pode deixar de falar? Eu vou deixar, assim, que é uma coisa simples, mas que pouca gente sabe de fato como fazer. Que é igual, eu não sei se a gente estava conversando antes, falando, foi durante o podcast, né? Das despesas variáveis, que é Uber ou iFood, essas coisas pequenas. Que vai gastando, você vai gastando e você não percebe. E muita gente fala, cara, eu não consigo controlar. Eu boto, no cartão de crédito. Como é que eu vou saber? Não quero ficar acompanhando. Uma forma fácil de você conseguir controlar esses gastos, e é onde o pessoal realmente se atrapalha, ou até aqueles passeios, eu vou sair final de semana com meus amigos, só que você está saindo demais e está te prejudicando, é você colocar um teto de gastos para aquilo, para cada partezinha dessa da sua vida. Então, com Uber, eu aceito gastar por mês R$400 de Uber, vamos colocar assim. Mas como é que você vai monitorar isso? O ideal é você cair o seu dinheiro ali, você já separar esse dinheiro para o Uber. E conforme você for gastando, você vai vendo o saldo diminuindo ali. Aí é melhor você ver o saldo diminuindo, que vai te gerar um senso de... eu acho que eu tenho que controlar mais. Dá uma segurada aqui. Tá só R$10 aqui para eu gastar com Uber esse mês e é dia 5. O que eu vou fazer? Faltam 25 dias e agora? O que eu vou fazer? Vou a pé. Fazer o cardio. Aí, ou andar de transporte público, vai ter que pegar um ônibus, meu querido. Isso tem um livro muito legal, que é do Richard Taylor, Nudge, que ele funciona, tem várias pesquisas americanas na área comportamental. E existe um termo que é arquitetura de escolhas. Então você vai criando alternativas para você, para facilitar o teu caminho para o alvo que você quer atingir. Então,
se eu quero gastar menos, eu já identifiquei. Igual você falou, poxa, eu fazia o histórico lá e eu tô vendo que eu tô gastando X. Fiz mês que vem, caramba, eu tô gastando mais. Gastei mais ainda. Tá melhorando, né? Então você tem que sentar, tá? Eu aceito gastar 400, o nosso exemplo aqui, ó. Acho que eu vou ter que fazer isso de Uber. Então, aí uma Colocar alternativa. um limite. Você, lá no aplicativo... Consultoria ao vivo, tá, gente? Pior que, essa é uma parada que funciona. Você lá no aplicativo, você colocar crédito. Você tem a opção de botar crédito no aplicativo. Tem do Uber? Tem, Uber. E o iFood também, você consegue comprar aqueles gift cards. Gente. Então você vai... É como se fosse uma mesada pro Uber. Eu Você, vou fazer isso. Eu me proponho gastar X valor. Não quer dizer que surgiu uma emergência, acabou o crédito, mas é uma emergência, eu preciso usar. Você pode usar o seu cartão de crédito ali e tal, mas que isso seja uma concessão, não vire regra. Tô falando de emergência. Porque eu prefiro, às vezes, ir de Uber do que dirigir, sou sincera. É mais às vezes, cômodo. Dependendo, às vezes eu fico muito cansada, eu até compartilho isso. Às vezes eu quero, por exemplo, estar lendo alguma coisa no caminho até outro. E aí... Então, isso já era outro assunto, não sei se a gente tem tempo, porque eu falaria dessas despesas de, é melhor ir de carro, eu ter um carro ou andar de Uber. Então... Eu não tô conseguindo ver o tempo ali, mas acho que dá. O assunto tá legal, a gente vai gravando até a câmera parar aqui e dizer chega. Não tem mais memória. Até estourar a memória. Pode falar, fica à vontade. Tá, então primeiro Uber, depois a gente fala disso daí. Você ter uma questão, e o meu papel como consultor também é montar essa arquitetura de escolhas na sua vida. A gente vai identificando juntos e eu vou falando, já pensou em agir dessa forma? Vamos tentar aplicar? E tudo é teste. Para mim tá funcionando? Então tá ok. Então tenta, você que tem dificuldade de controlar o seu gasto com Uber, por exemplo, ou iFood, tenta fazer uma recarga no aplicativo lá e se comprometer a gastar somente aquilo. Se você viu que não está dando certo... Compromisso. Responsabilidade. Porque gente. É o quê? O seu eu do futuro lá vai estar te agradecendo que, poxa, esse mês, o seu eu lá do mês que vem, que está olhando as despesas no mês, poxa, foi tão bom eu ter me comprometido, eu gastei só isso aqui com o Uber. Não passei necessidade, era só eu realmente... Às vezes ia a pé daqui a 3 quarteirões, não sei. Então, é você vendo as suas necessidades, vendo, poxa, isso aqui está me prejudicando, e montando cenários que vão te limitar, tá? Mas é limitado no bom sentido, não é de você deixar de fazer, é para você pensar menos em contas, fazer menos contas. Então, o que mata a gente é olhar a fatura, pô, eu gastei 25, mais 30, mais R$7 de Uber, aí já não sei quanto eu gastei. É você, já no começo do mês, definir, vou gastar R$400, pronto. E o saldo vai diminuindo, e você vai ver que está diminuindo. Então, você vai se controlar. Mesma coisa com lanche, saída. Poxa, a gente gosta de comer uma pizza, ir no rodízio, sei lá, qualquer coisa. A gente vai em barzinho, essas coisas assim. Então, eu com meu esposo, eu me comprometo a gastar X valor por mês. Só que a gente vai no embalo, muitas vezes, e a gente perde o controle. Vamos sair esse final de semana? Vamos no outro? Tem aniversário, tem não sei o quê. Se vocês também colocarem um teto de gastos para isso, que seja, sei lá, R$800 por mês, vamos gastar com o nosso lazer, assim, coisas mais próximas e tudo mais. Se vocês tiverem esse teto, vocês vão sempre vendo juntos. Esse mês a gente gastou tanto. Lembra que isso aqui estava atrapalhando a gente para a gente fazer a nossa viagem de final de ano que a gente quer fazer? Se a gente gastar muito aqui, a gente não vai conseguir economizar para nossa viagem. Então é tudo você fazer escolhas, definir prioridades, o que vocês querem e tudo mais. Mas eu acho importante vocês terem... isso facilita muito, esse teto de gastos aí nas suas despesas. Do que você ficar somando valorzinhos por valorzinhos e tudo mais. Entendeu? Entendi. Perfeito. E aí aquela parte do carro ou Uber, que você tá de carro. Tá. Carro ou Uber? Muita gente me pergunta, cara, compensa eu ter carro ou eu andar só de Uber? E a mesma coisa da casa ou morar de aluguel. Depende, porque da casa, você vai ter disciplina de... Mas a gente vê na internet, né, aqueles caras falando, em vez de comprar sua casa, pega esses 200 mil, 300 mil, 500 mil... Que você compraria, não Você compraria, aplica, investe e com o rendimento você paga o aluguel e vai sobrar um dinheirinho para você. Esse é o cenário ideal.
Mas não é, a nossa realidade não é todo mundo que vai ter 500 mil para fazer um Pix. Tô aqui com dinheiro, vou ligar pro apartamento. A nossa realidade é outra. E a gente vai ter que se sujeitar a juros e tudo mais. Então, se fizer sentido para a realidade de cada um, tudo bem. A mesma coisa o carro. Uma pessoa que tem uma criança pequena, por exemplo, para ela, se a criança passou mal de madrugada, etc., ela vai se sentir à vontade de esperar um Uber que está cancelando, poxa, cancelou aqui, não aceita que eu estou com criança, não tem uma cadeirinha, está passando mal em emergência, etc. Para essa pessoa, por mais que o custo seja maior, ela manter um carro de manutenção, gasolina, IPVA, os impostos em si, etc., seja maior, o retorno que aquilo vai gerar para ela também vai ser grande. Então, tudo vai depender da sua realidade. Agora, poxa, eu só tenho o carro só para eu ir daqui pro trabalho, que eu faço esse percurso todo dia, e às vezes final de semana, alguma coisa. Então, nesse cenário, você pode analisar se, poxa, se eu for de Uber todo dia, eu ainda consigo trabalhar dentro do Uber, fazer alguma coisa, alguma atividade dentro do Uber. Eu vou gastar talvez a mesma coisa que eu gasto de gasolina e manutenção do carro. Então, se você chegar nesse cenário, onde as contas se equivalem, então o Uber sempre vai ser o melhor cenário, porque... Estacionamento, exatamente. Então, tem várias despesas que a gente não põe na ponta do lápis. Então, vir de Uber e você não pagar o estacionamento, não pagar o combustível e também a manutenção, troca de óleo, pneu, que no longo prazo vai ter também, IPVA, etc., o Uber acaba sendo uma boa medida. Tá? Se você não tem aquela urgência de uma situação específica que vai te gerar para você ter que correr para socorrer alguém. Esse é o exemplo assim, básico. Mas tem N situações que a pessoa não quer esperar um carro. Então, vai ter que pagar o preço do conforto também. Entendeu? Do que não quer esperar o Uber. Então, se matematicamente você pega muito carro, muito Uber, e para você faz sentido abrir mão desse conforto de eu ter o meu carro, sair daqui, já entrar nele e ir embora, eu aceito aqui esperar um tempinho, pegar uma chuvinha até entrar dentro do carro, essas coisinhas. Tem esses detalhes, esses custos, igual você falou, a gente não pensa, né? Isso, exatamente, você não leva em consideração. Então, aí na hora que estiver chovendo, o Uber para lá na outra esquina e você quer correr atrás dele, vai. Gente, aconteceu comigo há pouco tempo. Eu às vezes eu pego muito moto Uber. Sim. Gosto bastante, que é mais rápido. Inclusive, teve um tempo, acho que foi semana passada, eu paguei R$2 e pouquinho. Peguei uma promoção. Caramba! De moto. Muito mais barato do que a passagem também. A gasolina e o estacionamento, que eu pagaria aqui, por exemplo, R$17. Mas uma situação extremamente constrangedora. Eu não esperava. Eu peguei Uber Moto. Fui pela Dutra e tal, estava indo para Caxias. Aí passei na linha vermelha. Quando chego na linha vermelha, uma chuva. Caramba! Um temporal. E eu desci da moto totalmente encharcada. Foi um barato que acabou saindo mais caro para mim. Porque eu tive que comprar uma outra roupa. Porque não tinha condições daquela roupa secar. Sim. Porque estava muito molhada mesmo. Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, aí, nunca mais eu vou de moto Uber. Mentira, no dia seguinte eu peguei... Tava de novo, torcendo para não chover. Não vai chover. Mas aí nessa hora que às vezes a pessoa... São os perrengues, né? Se eu tivesse de carro, se hoje eu saísse de carro, não ia ter esse problema. Tá, mas teriam custos envolvidos nisso. Então, qual é a dor de cabeça que você quer ter? Você escolhe. Eu quero ter... Não tem como sair da dor de cabeça. Você vai ter. Viu que o Jonathan, ele trouxe uma esperança pra gente. Dor de cabeça tem. Qual é que... Qual você escolhe qual você enfrentar? Problema tem. Qual é o problema que você escolhe? Exatamente. Então, eu aceito tomar uma chuva... É imprevisível. Hoje o tempo tá ruim, eu vou pegar o carro. Mas é aqui perto, vou pegar a moto porque corta o trânsito, eu preciso chegar urgente. Então, mas você vai estar sujeito a N possibilidades também. Nesse risco caminho. De vida. De carro, mesma coisa. Aí tem um custo, etc. Ou se você vai ter moto também, né? Tudo você vai ter que levar os prós e contras. Não só financeiro. A gente bota muito essa expectativa financeira. Eu vou comprar uma casa, ou vou alugar. Não é uma decisão estritamente financeira. Então, é muito do que vai representar para você. Carro, a mesma coisa. Moto, a mesma coisa. Entendeu? Então, é muito do que representar pra gente.
Era mais essa parte aí que eu queria acrescentar dessas De decisões. informações, né? Perfeito, assim, eu acho que esse foi um podcast em tanto, hein? Muita informação para vocês. O Jonathan aqui contribuiu muito com informações, eu acho que são excelentes. Então, um desafio para vocês, né? Para eles, Sim. vocês aí, ó. Pegar todas essas informações, gente, anotar, enfim, fazer um estudo. Isso aqui não é pouca coisa, não. É um conteúdo bem bacana para vocês que eu espero que acrescente e que a gente contribua aí para uma população grande de psicólogas e psicólogos milionários no nosso Brasil, rompendo as barreiras. Prósperos. Prósperos, psicólogos prósperos. Esse é o meu desejo. Então, eu agradeço muito você. Eu que agradeço. Tá, pela sua contribuição. Foi ótimo. Você arrasou. Muito Parabéns. Obrigado. Gente, tá um tempão pra marcar, né? Verdade. Gabi, não sei se eu consigo, tal. Vamos tentar, vai ser um desafio. Aí pronto, ó. Rolou. Arrasou. Muito bom. Gostei bastante. E é isso, vamos brindar, então? Vamos. Sua canequinha aí, ó. Canequinha. Pra gente finalizar Tchim. com o nosso encontro. Galera, muito obrigada a vocês também que acompanharam até o final. Não saiam desse vídeo sem antes curtir, comentar e compartilhar. E se inscreva no canal, tá bom? Beijo, tchau, tchau.